E Black Clover voltou, muito mais insano, muito mais incrível, muito mais amadurecido. Sim, tem muita coisa que aconteceu no capítulo 332 com a volta de Black Clover que quebrou simplesmente a internet com vários tweets referentes ao Asta e a esse capítulo. O retorno triunfante da saga final de Black Clover chegou com tudo e você vai saber de tudo que rolou. E não só isso, mas como que foi esse capítulo que, olha gente, eu tô pensando muita coisa. Lucius, Asta, querendo matar o Asta no final. Você não pode matar meu astronômico, cara. Você não pode. E agora, o que vai acontecer? E bom, claro, se você quer saber de tudo isso, então fica aqui nesse vídeo até o final, beleza? Vamos conferir Black Clover com esse retorno maravilhoso, beleza? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais uma vez, trazendo aí de volta Black Clover retornou, fiquei muito feliz, cara. Nossa, cara, eu tava muito ansioso por essa volta e não poderia ter um capítulo mais incrível do que esse, explicando toda a situação, tudo o que aconteceu. Durante 1 ano e 3 meses que nós temos esse time skip, o Asta já tem lá os seus 18 anos, ele deu uma crescidinha, né? E finalmente começamos de fato com esse arco final. Já agradeço todo mundo que tá deixando like, dislike, compartilhando, comentando e também se inscrevendo, ficando aqui comigo nesse vídeo até o final. E o capítulo vai começar com uma página colorida que o Black Clover recebeu, uma página dupla do Asta e o Yuno em seus novos uniformes, né? Um uniforme um pouquinho mais bonito ali do Yuno, gostei bastante do uniforme. E gostei bastante da nova roupa do Asta, principalmente com o seu antebraço ali coberto, né? O seu braço direito, que é o seu braço todo enegrecido, né? Porque, né? Ele fez o contrato com o Lib. E o capítulo vai começar com a 7ª camada do submundo, onde o Lucífero tá lá falando todas aquelas baboseiras que a gente já tá acostumada. É o vilão mais bucha que tem, é o pior vilão de Black Clover e um dos piores vilões da face da Terra, mas serviu como escadinha pro nosso grande Lúcio Sócrates tomar conta de tudo. E bom, depois que o Lucífero perdeu pro Asta e os seus amigos no reino de Spade, ele perdeu grande parte do seu poder. E embora ele ainda fosse muito forte, não durou tanto tempo ali contra o próprio Lucius, que foi até o submundo, na 7ª camada, pegou lá e deu o rapa nele. Provando pra gente que se o demônio vai pro mundo humano e ele se manifesta em um certo nível, 30%, 50%, tanto faz, é como se realmente ele tivesse dividido o seu poder, né? 50% ficou lá no mundo humano que ele perdeu e 50% ficou lá no submundo. E com isso acontecendo, ele fica mais fraco no submundo e aí o Lucius aproveita para chegar lá, comer o coração dele de vez, ou seja, ele pegou o poder total do Lucífero, porque se a gente imaginar que ele pegou 50% no mundo humano e 50% agora no próprio submundo, ele pegou totalmente o poder do Lucífero. Agora a gente não sabe se ele pegou o poder da gravidade também ou se ele herdou só a quantidade de mana, a quantidade de magia, a quantidade de poder assim. Eu acredito que a única coisa que vai acrescentar pra ele seria esse poder massivo que ele tem. E é então que na conversa com o Lucífero, o Lucius diz assim: poxa, você pode até ser o mais poderoso, ter muito poder, mas quem é bom mesmo usando magia somos nós, humanos. Trazendo um paralelo legal que eu vi lá no Trevo Preto do Facebook, sobre os humanos serem os verdadeiros, entre aspas, demônios, ou então serem os verdadeiros seres malignos. Principalmente porque em vários arcos nós vemos ali os elfos, né, como inimigos, porém os elfos se tornaram inimigos por causa de uma vingança. Não foi porque os elfos eram ruins por sua natureza. E embora os demônios sejam ruins de fato, quem sempre mostra que é ruim a partir da sua realeza lá no reino de Clover e até mesmo nos irmãos Sócrates são os próprios humanos, né? E é então que você parte por uma interpretação um pouquinho diferente do que o Tabata tá abordando, falando mais sobre a parte da maldade de cada ser humano. E é então que o Lucius come ali o coraçãozinho dele e nós voltamos ali pro presente, onde o Asta vai receber o título honorário de Sênior. Bom, graças ao Trevo Preto, porque eu já nem lembrava dessas classificações, mas o Sênior é um passo atrás dos vice-capitães e dos capitães, ou seja, vice-capitão, capitão e aí depois rei mago, entendeu? O Asta vai receber esse prêmio merecido, fico muito feliz que o nosso grande Asta tá recebendo ali. E outra, o Fulgolion disse que o Asta merecia o mesmo nível do Yuno, porque o Yuno acabou se tornando um cavaleiro mágico grão-duque, né? O grão-duque, na verdade, seria o tipo capitão, entendeu? O mesmo patamar dos capitães é o mesmo do Yuno agora.
E bom, por causa daquele processo jurídico que tava tendo do Asta, lá dos demônios e tudo, que ele tava sendo acusado pelo Damnatio, acabou prolongando um pouquinho essa promoção do Asta, mas ele conseguiu agora como sênior, e é dito também pra gente que o Damnatio sumiu, simplesmente sumiu. Eu acredito que o Lucius tenha matado ele de vez. E passando um tempinho, o Asta foi absolvido, ainda bem, e agora ele está a poucos passos de se tornar ali o Rei Mago, que é um dos seus sonhos. Gosta demais dessa cena. Nossa, como é bom ver o Asta sendo reconhecido, né? Depois de tudo que ele fez, passando 1 ano e 3 meses, puxa, acontecendo bastante coisa. E durante esse 1 ano e 3 meses, muita coisa também deve ter rolado. E o Asta não só deve ter ficado mais forte, mas como também muito mais maduro, que foi uma das coisas que eu mais gostei, velho. Bom, o Julius não chega a aparecer e o pessoal acha que ele tá aí bisoiando aí pelos lugares, como a gente já imagina. E o Fulgor, o Mereoleona e o Nozel, eles são os próximos candidatos a serem Rei Magos. Só que, por enquanto, eles desertaram dessa ideia, porque depois que eles viram os demônios, viram... É tudo bucha, né? Tudo bucha. Todo mundo apanhou pro Lucífero no final das contas. E precisou, na verdade, de muita sorte para não morrer pro Cabresto, que só tinha 50%. Então eles ainda não se sentem prontos, mas devem ser os próximos Rei Magos ali, pelo que o pessoal tá colocando. E isso me lembra um pouquinho de Naruto, porque antes do Naruto se tornar Hokage, na verdade foi o Kakashi, aí depois que foi o Kakashi, aí foi o Naruto. Então eu não sei se isso vai rolar em Black Clover quando chegar lá no final, do Asta não se tornar o Rei Mago no final, logo no finalzinho assim, pra depois passar mais um time skip depois dele mais velho, casado, esse monte de coisa, e aí tipo ele vira o Rei Mago. Espero que isso não aconteça, eu gostaria muito de ver o Asta Rei Mago sem ser igual foi em Naruto, sabe? E bom, o Fulgor trata de nos explicar ali sobre o reino de Spade, o reino de Hort, o próprio reino de Clover. Eles estão ali se habituando, conseguindo ali resolver todas as coisas, estão reconstruindo todo o reino, então tá praticamente tudo normal, a gente vai poder ter um pouco de paz, só que não, porque depois do final do capítulo nós não vamos ter paz nenhuma, né? E mesmo agora, um dos Cavaleiros Mágicos, o Yuno e um pessoal lá dos Black Bulls, que são dos Touros Negros e também do Alvorecer Dourado, estão procurando as atividades demoníacas para ver se não encontram mais nenhum resquício, se o Lucífero não pode voltar, se outra pessoa não pode aparecer para ter esse problema, porque eles tiveram muito problema para poder lutar com os demônios em si. Então eles estão investigando ali aos arredores ali de Clover, né? O Yuno tá a cargo disso, provavelmente tá fazendo isso no momento. E é então que finalmente nós temos uma cena que eu não esperava que fosse acontecer em Black Clover, confesso pra vocês. Porque então nós cortamos disso, né, pra uma conversa ali do Yami, tá lá zoando junto com o Jack, papapá. E aí beleza, a Charlotte vai embora, né, porque ela tá cheia de vergonha. E aí o Finral, grande Finral, ele pega lá e fala assim, ó, seguinte Yami, você é meio estúpido, né? Você não sacou que na verdade a Charlotte se confessou quando você tava quase morrendo, né? Eu não vi, mas me contaram, então, tipo, não rola nada entre vocês dois, não. E o Yami fala assim, então é por isso que ela tá agindo dessa forma? Peraí que eu vou soltar um cagão. E aí ele vai lá soltar um cagão e fica pensativo. A cara dele é a melhor de todas, tipo, porque... Mano, que cara tapado, meu Deus do céu, mas mesmo assim, agora parece que ele começa a pensar na Charlotte num sentido talvez um pouco mais romântico. E aí, mano, e aí já começa ali ter um romance pra gente, porque já vai preparar pra próxima parte, porque vai ter a do Asta ainda. Porque o Finral, sim, é um parceiro. Ele e a Nero foram incríveis nesse capítulo. Porque depois disso, a Mimosa e a Noelle estão lá, assim, pensando, poxa, eu tô toda embaraçada, a Mimosa só não para de pensar no Asta, no que aconteceu naquele dia, quando ela ajudou ele, papapá. A Noelle não para de pensar, tipo, nossa, depois que eu descobri que eu tô apaixonada pelo Asta, eu não consigo ficar paz, eu fico toda com vergonha, o que será que tá acontecendo? E aí a Nero trata de botar as duas meninas na linha ali, vai lá e conta uma fofoquinha dizendo que o Asta vai se confessar. E aí as duas, meu Deus, como assim? Ele vai se confessar pra quem? Será que é pra mim? Nossa, não sei. Ai, não sei. E aí começa aquela parte de romancezinho que eu achei muito fofa, porque o Asta fala que vai se declarar, e aí ele encontra ali com a irmã Lily, que é óbvio, né? Que iria acontecer, e a Nero ali tá ali se divertindo com toda a situação das duas meninas e da Lily. E aí o Asta vai lá junto com a irmã Lily e fala assim, pô, casa comigo, vou te fazer muito feliz, papapá. A Lily acaba negando porque ela só vê o Asta como um amigo, né? Ele leva ali um fora. As meninas ficam meio chateadas assim pelo Asta, eu acredito, né? No primeiro momento elas não esperavam que fosse a irmã Lily, porque até então elas não sabiam. E eu não lembrava que a irmã Lily era tão linda. Eu acho que o Tabata, ele deu uma exagerada ali nela, deixando ela mais linda do que ela já é, né? Porque eu falei assim, nossa, cara, ela ficou bonita demais ali, dando um fora no Asta, velho.
E aí é muito bom porque o Asta realmente amadurece. Ele pega e fala pra irmã Lily, fala, puxa, eu entendo, eu não queria desistir, mas eu sei que tem coisas que eu não posso mudar o coração das pessoas. Isso não é algo que eu tenho como fazer. Porém, um dos meus desejos, assim, que nunca mudou e nunca vai mudar, é que eu vou me tornar um rei mago. Então ele aceita ali o fora da Lily, o que abre possibilidades ali pra Mimosa ou Noelle. E é um baita de um desenvolvimento do Asta, né? Nós acompanhamos desde o cara que ficava lá se humilhando pela Lily, né? Pedindo case comigo todo dia, berrando, pra dessa vez ele pegar, né? E aceitar agora que ele levou um fora, dizendo que é a última vez, ele não vai se declarar mais nenhuma vez. E isso abre possibilidade pra ele amadurecer e ele conhecer também outras pessoas. Até porque a Lily nunca viu ele como um parceiro ou coisa do tipo. Na verdade, ela só via ele como o próprio Asta, o irmãozinho dela. É muito legal porque ela também pensa no Asta e fala, poxa, tudo que eu passei junto com você e tal, e agora eu posso te dizer que você consegue se tornar o Rei Mago, né? Então, cara, chegou num momento incrível ali, o desenvolvimento de todo o arco de Black Clover, todos os arcos até agora, a irmã Lily lembrando a gente do passado, então me lembra aquela nostalgia de eu acompanhando o Asta berrando ali no anime, ou então lendo no mangá, sabe? Puxa vida, cara, passou um tempo inteiro até ele chegar com 18 anos e amadurecer de fato. Essa cena só não é mais incrível pela próxima, porque é então que aparece Lúcio Sócrates, já na forma de Lúcio Sócrates mesmo, batendo palma e dizendo, olha, você chegou longe, mas esse é o seu fim. Ele não disse que esse é o fim do Asta, mas ele disse que este é o fim, né? Como se fosse o fim do Asta, ele dá a entender isso, mas ele não fala que, é o seu fim Asta, né? Então fica subentendido ali, porém parece que agora nós vamos começar de fato esse último arco e parece que a previsão de Julius Novachrono lá atrás sobre o Asta veio se reverter agora, onde ele disse que o Asta iria morrer, vocês lembram disso? Então, isso sempre ficou encucado meio que na minha mente e agora ele trata de falar isso pra gente. Quem sabe talvez ele não mate o Asta e o Asta vai parar ali no submundo. O que será que vai acontecer? Eu não quero que mate meu Asta, né? Bom, teorias desse capítulo aqui que eu vou trazer aqui pra vocês depois desse encerramento. Primeira coisa, de alguma forma Lucius também consegue ir para o submundo, não só porque ele tem o contrato ali com o seu demônio, mas provavelmente ele tem algum meio de chegar lá até a 7ª camada ou alguma coisa desse tipo, porque quando aparece com o corpo dele, nos dá a entender que ele pode transitar entre os dois mundos. Resta saber como ele faz isso, se tem algum tipo de portal ou alguma coisa assim. Outra coisa é, ele adquiriu todo o poder do Lucífero. Será que ele vai utilizar o poder da gravidade? Ou então ele apenas vai utilizar o poder da mana, o poder mágico, que vai ser enorme? Com isso ele vai se tornar praticamente invencível. Bom, com esse plot twist, a gente já fica sabendo também que o Julius, ele manteve ali a sua imagem por 1 ano e 3 meses, gente. Ou seja, o Julius nunca foi o Julius. Na verdade, sempre foi o Lucius e aquele alter ego que ele criou foi apenas uma criação do próprio Lucius, o que não tem nada a ver com uma segunda personalidade. Pelo menos é o que me deu a entender. Vocês não acham a mesma coisa? Outra coisa, o Asta vai morrer? Se sim, como que ele vai conseguir voltar para a obra, né? Porque ele pode morrer e depois voltar, o Lucius achar que matou ele, mas não matou. E vamos ver esse mundo novo que o Lucius vai criar, porque todos os capitães estão ali, quase todos os capitães estão ali. O Yuno mesmo tendo um nível de capitão, ele ainda parece que continua com a roupa do Alvorecer Dourado. Então ele continua sendo um vice-capitão, mas o seu nível está mais alto. Então vamos ver o que vai rolar ali, porque o Vengeance continua vivo e bem. Mas a questão que faz realmente a gente pensar é essa do final. O que vai acontecer com o nosso Asta, cara? Porque eu tô achando que ele vai morrer de verdade. Eu acho que ele vai morrer, mas claro, o autor vai dar um jeito de fazer ele sobreviver, né? Sei lá, se ele vai nascer no submundo, se ele vai ser teletransportado pelo Finral pra ele fugir. Não sei, alguma coisa vai acontecer. Provavelmente a gente já vai ter uma morte logo nesse início, porque o Lucius já chegou lá no seu formato de Lúcio Sócrates, falando, papai, chegou o final, agora vai chegar o final da obra, papai. Que baita vilão. Ele vem nas sombras nesse tempo todo, ficou 1 ano e 3 meses ainda depois do Reino de Spade lá ter sido destroçado e volta agora pra fazer o caos com a galera. Mano, que capítulo de Black Clover, meu Deus, eu tô muito ansioso, pro próximo. Mano, o que será que vai acontecer? Me comenta aí, porque eu também quero saber o que vocês acham, tá bom? O Mano Joe aqui, ó, tá vazando. Até uma próxima e vamos aguardar pra Black Clover no próximo capítulo que deve render demais, né? Falou, galera, e fui!